Cansado de ficar cobrando documentação e ainda assim ter contabilidade atrasada e ser xingado pelo cliente? Hoje nós vamos falar sobre como gerenciar esse caos com um super especialista sobre processos da área contábil. O Fecha a Conta de hoje está começando. Eu sou o Anderson Souza, estou aqui com os meus amigos, vamos falar hoje de processos, hein? Assunto importante. E eu sou Isabela Miranda, do Portal Contábil. Estou aqui para representar vocês do portal, do fórum. Mandem suas perguntas, viu, pessoal? Porque temos um especialista aqui sensacional e teremos outros, então acompanhem. E o convidado de hoje é o Fabiano Azevedo, o cara mais estiloso da área contábil, empresário contábil, contador especialista em processo, palestrante nacional e internacional, sabe tudo do que tá falando. Muito bem-vindo ao Fecha a Conta, Fabiano. Ah, gostei da apresentação, viu? Muito bem-vindo. Adorei. Inclusive, vou até gravar isso para mandar esse áudio quando alguém perguntar, né? Quem é o Fabiano Azevedo? Tá aqui. É esse. Mini currículo já. Melhoramos o mini currículo aqui. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Até que enfim, né? Na verdade, Exato. até que enfim. O pessoal do Contra Portal a minha vontade, Contábeis, mas contra a acabaram vontade do convidando Lucas, porque né? já tava aí, né? O Lucas estava boicotando o convite aqui. Eu peço desculpas no ar aqui por você ter chego e ter sido recepcionado por ele, não é a melhor opção. Mas era o que tinha, É o que Chegou tinha, atrasado, era o que então tinha. tudo bem, né? Mas, Fabiano, nós Não, te chamamos... calma, que a gente Sim. precisa aqui de um espaço desse programa para falar de algo muito importante, né, Isa? Um tema que a gente trouxe, assim, todas as temporadas, o Fecha a Conta, e finalmente aconteceu. E o Exato. Fabiano foi testemunha. O Fabiano Senão foi. eu não acreditava. Ele tem que falar desse processo. Ele tem que Esse falar. é o principal processo do programa. Fabiano, conta pra nós como que foi aquele processo ali na Sapucaí. Quando o Lucas resolveu pedir a senhora revoltada em Boa. casamento. Cara, Gente, a gente conta esse processo. Cara, foi muito bacana. Eu já sabia, né? Que ele me Fabiano contou. não sabia nada porque ele é linguarudo, ele ia falar. Eu contei pra ele um pouquinho Ele, antes. não, eu não ia falar. Mas ele me contou um pouco antes. E na hora que ele foi fazer o pedido, eu comecei a gravar. O Alan começou a gravar e o pessoal começou a fazer uma rodinha lá. Só que aí tinha a Gisele Bündchen lá. É, tinha um tinha monte de coisas gente. mais importantes. Não, o ali, pessoal né? começou a empurrar a gente de um lado pro outro. Mas a gente conseguiu gravar, foi muito bacana. Foi. Ele tava Nossa, bêbado, tava normal. Ele tava consciente. Ele tava Isso consciente. Foi, isso me Bêbado de surpreendeu. água, né? Mas foi muito fofo, viu? Sabe que as pessoas me perguntam até hoje assim, cara, foi muito bacana, como foi aquilo? É que no meu Instagram, ouviu, se não vê na hora, perdeu pra sempre, né? É o que eu digo pra ele, tem que acompanhar. Agora, por exemplo, eu deixei salvo lá nos destaques do carnaval, mas não tenho pedido. Não tenho pedido, Pedido- sério? Não, pedido é um prêmio pra quem viu no dia, agora não vê mais, né? Mas a revoltada é muito fofa, assim, foi lindo. Ela quase infartou, né, Ela na quase, ela hora. ficou muito emocionada, foi lindo, sério. Eu tenho certeza que ele fez aquilo naquele momento porque ele ia ter certeza que ela ia ter que falar sim, Tem né? que falar Sim, assim. é. Porque se Na fosse verdade, só ele e ela, era meio Talvez perigoso, ela ia né? repensar Ela nesse recuar. E processo. tu viu o anel que eu comprei, o dobro do tamanho sem querer? Pois é, eu não ia falar isso, Cara, mas... era uma roda de caminhão que eu comprei, cara. Mas Não. é que tava errado no site, cara. Eu botei no dedo e ficou assim, ó, caindo o Ficou. negócio. E ainda botei no dedo errado. Meu, tô todo atrapalhado. Mas assim, verdade. mas não era algo assim, tipo, Foi um muito pouco, bem programado. não tava Foi. pouco folgado, né? Tava, tipo assim, muito folgado. Dava pra colocar 2 dedos dela dentro do... Pra quem viu o vídeo, olha que ele ajoelhou, gente, na Sapucaí, no meio de um camarote. Obrigado, obrigado. Vamos voltar pro assunto aqui, por gentileza? Bom, Muito senhora obrigado. revoltada, muito desculpa, né? Mas não podia deixar passar essa. Não, Ah. a gente insistiu muito nesse assunto, então a gente tá muito feliz que aconteceu. Muito Bom, bacana, verdade, muito pior que bacana. insistiram mesmo. Volta no tema agora. Voltando ao tema. Foco. Fabiano, nós te chamamos aqui porque sabemos que no teu escritório não existe documentos atrasados, não existe clientes com problemas, então a gente quer saber como é que tu transformou nessa realidade da classe contábil, nos dando muitas dicas que a gente vai transformar o nosso escritório também. Que você esteja falando pela boca de um anjo, né? Porque esse mundo perfeito aí eu não conheço, não. Ué, falaram que você era a única pessoa que tinha tudo isso daí. Não, eu... Fazendo, Sim, claro. Assim, a gente tenta organizar, né? Organiza uma parte, outra... É porque a gente sofre muita interferência, né? Sim. Principalmente dos clientes. Quando a gente fala de processos, para organizar, para automatizar, a gente tem que levar em consideração o cliente, que é, na verdade, o centro da operação, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, departamento contábil, né? Como é que faz para automatizar o processo? Como é que faz para o cliente entregar a documentação? Como é que a gente consegue organizar internamente o processo para entregar uma contabilidade atualizada para ele? Isso é uma grande dificuldade, né? Porque nos processos, isso é uma coisa
que eu acho muito interessante, quando você vai criar um processo, se o processo for interno, você vai performar ele perfeitamente. Por quê? Porque é você e o seu time. Sim. Mas quando você depende do cliente, né, o cliente, olha, sou eu que estou te pagando, então eu faço se eu quiser. Né? Você tem que me agradar, você tem que me convencer que isso daqui vai ser bom para mim. Então, no final das contas, quando você cria um processo, você tem que tentar simplificar o máximo para o cliente, né, para convencê-lo. E aí, no bastidor, você vai ter que se virar para fazer aquilo acontecer, mas claro, né, trazendo uma performance bacana. Então, hoje, para a questão desses processos da contabilidade, do departamento contábil, eu considero que a gente tem duas frentes que são, enfim, causadoras de atraso, também de performance, né? Que é o nosso time, que normalmente se a gente treinar e tiver tudo certinho ali, ele faz. Se tiver tecnologia, se tiver um processo bem amarrado. Mas a gente tem o cliente que muitas vezes boicota o processo, né? Boicota a entrega. São tantas dúvidas, né? Deixa eu te perguntar em relação a isso, assim, ó, nós estamos falando sobre escritórios que têm muita dificuldade em atualizar as contabilidades e manter as contabilidades atualizadas. E as reclamações maiores são porque o cliente é muito desorganizado, não manda documentação, tem que ficar implorando. Quando chega um volume muito grande que não dá conta de fazer. Então, assim, quais são os principais causadores da contabilidade atrasada e quanto disso é culpa do cliente e quanto disso é culpa também de processo do escritório? Como é que tu enxerga isso? Então, as duas frentes estão envolvidas aí como causadores, né? Só que a empresa de contabilidade, ela tem que encontrar a solução. Né? A gente fica ali na zona de conforto. O cliente não manda, então tá tudo certo. Quando ele entrar em contato, eu digo, você não mandou. Aí o cliente entra em contato pedindo, porque precisa para o banco, precisa para qualquer outro financiamento. E aí você diz, mas eu não tenho como te entregar nesse prazo porque você nunca mandou a documentação. Aí o cliente fala, mas você nunca me cobrou, você nunca me lembrou. Então, na verdade, a solução que eu encontro para isso é a conscientização do cliente. Primeiro, no ponto de vista financeiro, né? Porque a gente depende do cliente fazendo o financeiro dele para que a gente receba a documentação organizada. Então, se o cliente não tem um financeiro, você não tem como receber uma documentação, os insumos que você precisa para fazer uma contabilidade bem feita. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O cliente não quer fazer por meio de um RP de gestão. Ou o cliente quer fazer... das duas formas você vai ter que conscientizá-lo que o financeiro vai trazer uma visibilidade do negócio dele, para ele e também para a contabilidade, para que a contabilidade entregue. E também fazer com que o cliente enxergue valor no que você vai entregar enquanto contabilidade. Isso é educação. Não tem outra forma. Você não vai conseguir amarrar o cliente e dizer ele, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Né? Então, é educar o cliente e envelopar bem o processo, porque a gente tem uma dificuldade de embalar a nossa solução, né? Vou te entregar um balancete. Você não falou nada para o cliente. Na verdade, ele vai dizer, eu não quero, né? Eu vou te entregar uma solução, vou fazer isso para você. O que eu vou te entregar vai te proporcionar uma visibilidade sobre o seu negócio, eu vou te ajudar dessa forma. E aí, inclusive, você também vai conseguir ter uma visibilidade melhor da sua empresa por conta do seu financeiro, que é o que você vai estar trabalhando para a gente conseguir fazer a tua contabilidade. Então, eu considero sempre que a educação é a melhor forma. Só que aí a gente tem um problema dentro da nossa empresa de contabilidade também, né? É que o nosso time ele é muito conforme, né? Então, ele está ali na zona de conforto, querendo receber da forma mais fácil possível, tentando culpar o cliente porque ele não conseguiu entregar no prazo. Esse é um problema. Então, a educação ela tem que ser tratada dos dois lados. Tu acha que o caminho, então, é insistir nessa educação financeira do cliente para que tu tenha uma contabilidade mais integrada com o sistema e evite essa cobrança, manutenção de documentos, digitação, enfim. Com certeza, porque no momento que você conscientiza o cliente da parte financeira, você consegue, inclusive, oferecer para ele um sistema, um RP de gestão, por exemplo, para que ele trabalhe e traga tecnologia para fazer essa integração na sua empresa. Tem clientes hoje que te procuram que não tem sistema e tu faz esse trabalho de implantar com ele. Com certeza. Tem um cliente grande lá na nossa carteira que ele procurou a gente por conta de um sistema, por conta de um RP. Ele descobriu que a gente trabalhava, que era o único escritório na cidade que trabalhava com aquele RP, e aí ele procurou a gente para contratar a gente. Ele mudou de contabilidade por causa disso. Pra você ter ideia. Isso é muito louco, né? E você vai falando, vai surgindo muitas e muitas dúvidas sobre isso, porque é muito comum, né, Fabiano? A gente falar de contabilidade atrasada é a maioria dos escritórios de contabilidade, né? A grande maioria. A grande maioria. E, cara, um setor que, por exemplo, talvez, né? Aí é uma pergunta para você, que pode ser fundamental num processo desse, é um setor de onboard, que também não é comum ter nos escritórios de contabilidade. Você acha que é um efeito cascata, por exemplo, que não
ter feito um onboard como deveria com aquele cliente ali naquele momento pode trazer reflexos ali na frente, Sim. ficando mais difícil Sim. para poder controlar depois? Sim, o onboarding é uma estratégia de educação que a gente tem, né? Então, com certeza, esse processo de onboarding é muito importante para a conscientização. E o seu departamento, ele precisa estar disposto também a fazer parte desse onboarding. É curioso, lá na nossa empresa, quando um cliente novo chega, ele passa por um onboarding, mas ele recebe logo um kit de boas-vindas e a gente tentou envelopar isso da forma mais leve possível. Então, ele leva para casa uma sacolinha, com um cheirinho, com chocolate, com um mousepad, com uma garrafinha, e lá dentro tem um manual de onboarding, onde a gente explica cada departamento de uma forma super desconstruída, e alguns QR Codes também para que ele distribua ali para o setor financeiro dele, porque, eu não sei mais como é que eu mando para a contabilidade. Está aqui, olha, você acessa aqui e a contabilidade vai te dizer. Já tem aqui, inclusive, um linkzinho para você clicar e saber mais, e tem uns vídeos ali para você entender melhor. Então, o nosso cliente, ele começa o processo de onboarding aí. E por que, Fabiano, uma sacolinha? Porque você começa a abrir a mente do cliente, ele está mais aberto quando ele ganha um presente. Né? Se você chama ele para conversar, e olha, eu tenho um documento aqui para te explicar como é que você vai trabalhar aqui na nossa empresa. O cliente já é um papo sério, ele daqui a pouco leio, eu vou levar isso para casa e vai deixando ali. Mas quando ele recebe ali de uma forma mais encantadora, né, ele começa a ficar mais aberto para a leitura, ele começa a ver um playbook, e é impresso, tá? A gente tem a parte digital também, mas a gente manda um livrinho bem simples, bem simples mesmo ali, impresso para que ele, né? Para que ele leia ali, para que ele entenda um pouco. E a gente fala, é importante para você conseguir usufruir do que você vai pagar a gente, para você usufruir do que você contratou. Porque muitas vezes ele não sabe como fazer. E você acredita que, por exemplo, nesse momento, além de você organizar esse cara para dentro, você cria novas oportunidades? Totalmente, muitas oportunidades. Esse caso, por exemplo, do sistema, já alinhar, é nesse momento que você faz ou não? Você coloca para dentro e depois cada departamento vai tratando com ele? Não, a gente já alinha ali no início. Legal. A gente já alinha no início, até porque assim, quando o cliente ele vem de uma outra contabilidade, ele normalmente vem com muitas dores, ele vem exausto, ele vem, enfim, ele não vem bem, né? Ele tá ali... Ainda mais se veio lá do Lucas, né? Veio desconstruído total. Veio tudo errado. Então, quando ele chega, o que é que a gente faz? A gente aproveita que ele está aberto ali para a gente entregar soluções para ele e já vai incluindo o nosso jeito de trabalhar. A gente já fala que tem um sistema que vai ajudar muito a ele, porque se a gente fala para o cliente que isso vai ser bom para a gente, a primeira coisa que ele vai pedir é desconto, né? Então, boa. Então se for bom para a gente, ele não vai se esforçar muito, mas se você fala para ele que aquilo vai ser bom para ele, que ele vai desburocratizar o trabalho dele, que aquilo tudo que ele fazia para outra contabilidade ele não vai precisar fazer mais, né? E a gente ainda vai conseguir entregar algo de muito valor para ele, ele já fica mais aberto para isso. E aí a gente traz um case de sucesso, né? A gente mostra para ele que muitos clientes nossos utilizam o que a gente utiliza, que eu utilizo nas minhas outras empresas. Você vai convencendo o cliente disso, e é o momento onde ele está realmente mais aberto para receber algumas ideias. Novidades, né? E Fabiana, você falou um pouco como você apresenta um processo para o cliente e para a sua equipe. Como você convence eles de que não é só uma parte burocrática, chata, é mais uma coisa para aprender. Como é que você apresenta essa parte mais encantadora para a sua equipe acatar a sua ideia, né? Ele tem um taco de beisebol na mesa dele, que eu já vi, desse tamanho, e aí mais o ou pessoal menos fica isso. com muito medo. Entendi. A cara dele que judia das pessoas, né? Não, na verdade, assim, eu gosto muito de conversar, né? Eu acho que as coisas precisam fazer sentido para outra pessoa querer fazer também. Então, lá na nossa empresa, eu gosto de fato de conversar com eles. Eu quero saber se aquilo que eu estou falando faz sentido. Agora eu estou com uma estratégia, eu pego uma banquetazinha alta, coloco lá no meio do operacional e começo a soltar ideias e todo mundo começa a participar, aleatoriamente, assim. E quando a gente leva um novo processo e que é para um determinado setor, eu quero que ele participe ali da construção. Normalmente, às vezes, na verdade não sempre, mas às vezes eu faço até intencionalmente um processo com algumas falhas para que eles vejam as falhas e eles construam ali comigo e se sintam pertencentes àquilo ali. Então, por exemplo, a gente tem um processo lá de legalização que eu construí com a gerente do setor de legalização e ela defende aquele processo, eu acho que igual ela defende o filho dela. Porque assim, tudo para ela tem que ser por aquele processo, ela quer o processo, ela quer que os outros setores, se enviarem para ela alguma demanda, tem que ser pelo processo. Por quê? Porque faz sentido para ela, porque eu expliquei o porquê, ela consegue identificar o quanto aquilo trouxe mais segurança para o trabalho dela, evitou mais variação, né? Ou seja, tem menos variação no processo de entrega.
Então, Se o acho que a gestor não participação... comprar a ideia, não adianta, né? Não adianta, Acho não que cria adianta. até um problema maior, né? Porque daí você cria mais uma objeção interna até, É. né? Se esse Mas cara assim, não é defender importante isso. a gente colocar Até aquilo o como Fabiano, algo Tu inegociável, tá? mesmo, né, utiliza os softwares pra acompanhar e ver que tu Tudo. tá Eu utilizo, eu realmente acompanho. Assim, não é... sempre a mesma tela. Ele tira um print ali, mas É pelo sempre a mesma menos- tela, né? Pelo menos ele tá dizendo. Ele vai pouco pra lá, mas ele acompanha. Acompanha, exatamente. Não, mas de verdade, assim, eu acompanho mesmo e eu faço questão. Às vezes eu entro, assim, aleatoriamente no dia para pegar alguns dashboards ali e eu tiro foto e coloco no grupo. Pessoal, parabéns. Ou, pessoal, o que é que tá acontecendo? Que tá desse jeito aqui. Então, eles sabem que estão sendo monitorados. Eu não consigo acompanhar tudo, né? Mas eu consigo, até por amostragem mesmo, aleatoriamente, eu vou lá e começo a fazer algumas perguntas nos painéis de algumas demandas que estão chegando perto de atraso. Então, eles sabem que eu tô acompanhando. Mas, antes de tudo, antes de a gente construir o processo, ficou muito claro para eles, e eu repito muito até hoje, que a utilização dos sistemas e dos processos que a gente tem e que a gente vem a construir é algo inegociável. Então, não existe negociação, né? Porque, assim, também não dá para você ficar refém do que o Lucas comprou a ideia, né? O Anderson não comprou. Não, todo mundo tem que comprar a ideia. Tá, meu papel é vender essa ideia, mas, assim, vender para você saber o porquê de ter que fazer aquilo. Mas aquilo vai ter que ser feito. E um insight que ele deixa aqui, né, Lucas? Porque, assim, ele falou uma coisa muito interessante. Construir junto com um profissional de legalização. E eu vejo muito comum, cara. Não, ó, tá aqui, esse é o processo. Sim. Segue. Pois é. Mas você não tá no dia a dia do cara. Não tá. E aí o negócio começa a dar problema porque aquele cara não comprou a ideia. Ele é a primeira objeção logo no primeiro contato, Exatamente. né? Então já fica a dica aí pra galera. Tu não tem processos que vocês implantaram que tu olha pra esse processo hoje e pensa assim, como é que nós vivíamos sem ele, né? Praticamente todos. Porque Praticamente todos. é sempre uma evolução, né? E a gente não consegue construir todos os processos Não ao mesmo consegue. tempo. A gente vai falhando e É. a nossa experiência com as falhas vai fazendo a gente criar novas metodologias. Mas, assim, na minha humilde opinião, eu acho que um processo sem o devido monitoramento, ele não serve pra nada. Não serve pra Por nada. mais que a claro. pessoa esteja executando, como é que tu vai pegar falhas, como é que tu vai fazer melhorias e tal? Então, tu tem que ter um processo mapeado e com pontos de monitoramento, certo? Com certeza. Os processos de agente lá, muitos deles, eu coloco a obrigação de evidência. Então, assim, para você dar baixa na tarefa, por exemplo, você tem que anexar aquele determinado documento ali. Para você dar baixa na tarefa no envio de um imposto, por exemplo. Tem que colocar o imposto lá, porque o sistema vai ler o CNPJ, a competência, e vai dar baixa ali. No processo de abertura, hoje, para dar baixa, você precisa colocar o documento ali, enfim, do protocolo que você fez lá na rede. Tudo tá bem amarrado. Claro que a gente não consegue monitorar 100% das coisas, mas ter processos me trouxe um conforto e uma segurança muito grande. E engajou mais o time, porque antes eu reclamava muito de algo que eu nunca tinha dito que era para ser feito. Então eu dizia assim, até dizia assim, você precisa fazer isso, mas eu não dizia como fazer. Então, o que acontece? O cliente sofria muita variação na entrega, porque dependia da pessoa que estava enviando, né? Eu desengajava o time porque eu estava a hora inteira ali reclamando, e é muito chato você estar reclamando, né? Você fica constrangido, a pessoa que está sendo, enfim, acusada ali, chamada a atenção, também fica. E muitas vezes isso é um problema da empresa de contabilidade, porque não tem processos definidos, porque não falou para as pessoas como é que elas tinham que fazer, o que elas tinham que fazer, né? Assim, dentro ali do padrão de entrega, dentro do padrão operacional. Um processo que não tem uma definição, ou seja, digamos assim, um processo que é feito na prática, mas não está escrito em lugar nenhum. Acaba que as pessoas saem, outras entram, um diz, né, aquele negócio de telefone sem fio diz para outra, mas assim, quando vê, teu processo está completamente modificado, né? E aí tu, como dono da empresa, acha que tá tudo fluindo, que é uma beleza, porque o processo tá na tua cabeça, sim. né? Tá Também. no processo. Tá no processo. Tá no Um processo que não processo, existe tá tudo mais. certo. E aí, quando tu vai olhar na operação, deu outra falha e tu pensa, mas gente, o que aconteceu? Por que esse processo pararam de fazer, né? Exatamente. Como é que tu lida com isso, assim? Tu tem processo... Acho que isso é uma das maiores dores, assim, das pessoas. Como é que eu escrevo os processos, eu coloco na rede da minha empresa, como é que as pessoas acompanham para que, de fato, não fique um negócio muito moroso, Sim, de que, sim. sabe, na prática funcione. Como é que tu lida com isso? Cara, assim, eu queria ter começado isso antes. Se eu tivesse começado a fazer os processos, se eu tivesse despertado há muitos anos atrás para fazer processos, lá no começo, de repente, ou alguns anos após o início, hoje eu teria mais processos e a minha empresa estaria ainda mais redonda em relação a isso.
Mas a gente tem realmente muitos processos, outros precisam ser feitos ainda, e às vezes você não sabe, você não conseguiu identificar os processos que estão acontecendo ali, que você ainda não conseguiu desenhar, você não conseguiu amarrar ainda no gerenciador, ou num POP, no fluxograma, enfim. Eu consigo identificar muito isso quando a gente muda de colaborador ou alguém sai de férias. Por quê? Porque acontece o primeiro ruído. Como é que eu faço isso? Né? Como é para fazer isso aqui? Não, mas não está desenhado, então vamos desenhar agora. Então, claro, a gente monitora, né, a gente vai identificando aquilo que a gente já tem conhecimento, mas quando começa a existir ruído internamente, que nem chega no cliente, mas no bastidor, de um estar perguntando ao outro como é que faz determinada coisa, significa que a gente tem um backlog ali de processos para serem feitos, entendeu? Então, eu vou monitorando muito isso para ir construindo. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente durante o dia, né, porque são muitas demandas para construir tudo, mas aí a gente vai por nível de priorização, de alavancagem, né, e esforço. Porque, vamos ser realistas, assim, um processo para uma pessoa que está entrando nova, é bom ter ele desenhado para que a pessoa se guie. E eu digo assim, ó, qualquer pessoa de qualquer área tem que saber olhar para um processo e executar. Se ele está bem escrito, ela vai saber fazer, né? Agora, também tem o problema de, depois que a pessoa dominou, ela não vai ficar olhando o papel toda hora, ela vai usar na prática. Sim. Mas existem os monitoramentos exatamente para ver se tá algo fugindo daquele padrão, né? Então é meio nisso. Mas tu usa alguma ferramenta de controle que tu possa fazer esse monitoramento? Não precisa falar o nome da ferramenta, mas eu digo algo que eu coloco na internet, eu tenho disponibilidade na minha rede, enfim. Então, hoje o que eu faço, né? Eu utilizo meu gerenciador de tarefas, eu monitoro ali dentro dos recursos que ele me traz, mas eu estou desenvolvendo um sistema, um Power BI, porque eu quero saber, inclusive, qual o tempo que o colaborador leva para cada tarefinha daquela, cada processo ali, cada etapa daquele checklist. Sabe o que é o gargalo ali? O gargalo, porque Sim. a gente entendeu o gargalo também, né? Aconteceu uma vez, e isso foi muito curioso, a gente tem uma colaboradora muito boa lá e ela sempre entregou tudo de forma até antecipada, ela sempre foi muito competente. E aí o que acontece? A gente colocou há alguns anos atrás esse gerenciador e ela continuou sendo competente, só que o que é que ela fazia? Ela fazia todos os processos durante a semana e chegava na sexta-feira, ela dava baixa em tudo. Na mesma horinha lá, porque ele registra, né, a hora, enfim. E aí eu peguei e chamei ela para conversar. Eu sabia que ela estava fazendo, mas eu chamei ela para conversar e disse, olha, estou um pouco preocupado com você, porque estou vendo que você começou a procrastinar algumas coisas aqui, você só está trabalhando às quintas e sextas-feiras. Não, que é isso, eu estou trabalhando todos os dias. Não tá trabalhando. Eu estava dando uma olhada no nosso gerenciador e você só trabalha às quintas e sextas-feiras, porque segunda, terça e quarta não tem nenhum movimento lá, tá tudo parado. Ela acumulava e fazia tudo porque eu passo a semana toda lá por não perder tempo, aí eu acumulo tudo lá, mas já foi tudo entregue para o cliente. Eu falo, mas não é isso que eu estou visualizando. Entendeu? Então eu preciso que você coloque tudo. E aí eu preciso, quem está me dizendo qualquer coisa aqui é o gerenciador. Não tá online, tu não sabe que se está sendo feito ou não, né? Cara, tem uma história muito bacana assim que eu compartilho, que é de uma pessoa que trabalhava no nosso DP. E o time do DP, excelente ali para fazer tudo no nosso gerenciador. Só que essa pessoa em específico, ela tinha dificuldade de fazer, ela fazia todas as rotinas, ela colocava, dava baixa lá, mas nas eventuais que o cliente liga, eu quero recálculo de uma guia de FGTS, eu quero, o que acontecia? Ela ia lá, fazia rapidinho e já enviava para o cliente, ela não queria passar pelo processo de colocar no gerenciador para registrar a demanda. E aí qual foi a minha estratégia? Eu chamei a gerente do setor, falei para ela, olha, todos os clientes novos que chegarem aqui, porque lá é o gerente do setor que distribui para a carteira, né? Todos os clientes novos que chegar, pode colocar para essa pessoa. Não, mas não tem como, porque ela está cheia. Não tem problema. Você pode colocar, eu estou assumindo a responsabilidade, porque eu sei que ela vai vir falar comigo que está muito cheio, que não tem como receber esses clientes novos. Não deu 15 dias, essa pessoa chegou, veio falar comigo e disse que estava sendo perseguida pela gerente, porque a gerente estava colocando todas as demandas para ela. Falei, não, de jeito nenhum, não tá sendo não. Inclusive, isso daí foi uma ordem minha, pedi para colocar tudo para você. Não, mas como assim? Claro, eu acessei o nosso gerenciador e eu vi que os seus clientes são ótimos, eles nunca pedem recálculo de guia, nunca pedem nada de mais simulação, nunca. Então, você está entregando tudo dentro do prazo, a sua rotina, tá tudo certinho. Deboche é maravilhoso. Deboche mesmo. Ele, não é assim, é porque eu acho mais rápido. Então, você tem que registrar lá, porque até eu conseguir visualizar isso no nosso gerenciador, a ordem está dada, vai tudo para você. Pronto, um espirro, ele colocava lá. Olha aí. Tudo ele queria registrar lá, tudo. E Sem discussão, né? Sem discussão, porque para ele,
O importante era provar de que ele realmente estava tendo muito trabalho, inclusive que as empresas disseram, eu preciso visualizar, porque você está dizendo que essa empresa está trazendo essa demanda toda, eu estou tendo prejuízo com essa empresa. Acho que mas isso é como um que dos isso maiores acontece? ganhos de um processo, né? Porque tu consegue analisar a produtividade de uma Demais. forma mais assertiva, porque as pessoas acham que desenhar processo e acompanhar é cobrar se tu tá fazendo, a pessoa monitorando, né? Década de 80, É. assim. Cara, não é isso. É que se a gente tem uma clareza do que está sendo executado, a gente consegue ter uma visão mais estratégica do que a gente pode ajudar, do que a gente Solução, né? pode solucionar, né? Coisas que na operação do dia a dia, as pessoas estão trabalhando, elas não têm tempo pra dizer, Fabiano, me ajuda com isso aqui porque eu tô demorando muito tempo. Tu Isso. vai pegar isso nas tuas plataformas, as coisas que tu Claro. consegue acompanhar, né, pra poder ajudar. Cara, assim, ó, tem coisas que são. O nosso time falava assim. Cara, eu não tenho como receber mais clientes na minha carteira. É muita coisa. O pessoal tá entrando muito em contato. Eu atendo muitos clientes. Os clientes entram muito em contato. Sim, mas quanto? Exato. Tem como Muito, mensurar, muito. né? Aí falava muito, mas sim, mas quanto? Sim, Muito tem quanto? uma- 50, 10, Tem 20? um colega nosso que fala assim, um é muito e dois são todos. Dois são todos, é. Exatamente. Não, mas eu ficava, mas quanto? Não, e você, quanto? É muito, mas muito quanto? 30, 50, 100, né? E aí eu falei, olha, eu não tenho como tomar decisão nenhuma porque eu preciso de dados. E aí eu comecei a analisar e fui buscar na nossa plataforma de comunicação lá com o cliente. E veja, que curioso. De fato, uma colaboradora lá tinha uma carteira menor, mas ela tinha um nível de energia de atendimento muito grande para os clientes. Então, eu identifiquei que em um mês, a colaboradora tinha feito mais de 400 atendimentos Meu Deus. por WhatsApp com o cliente, fora os e-mails, telefone e todas as demandas que ela cumpriu. Aí você tem um dado para tomar uma decisão, concorda? Total. Até lá você não Exato. tem. Porque muito pode ser 100, pode ser 1.000, pode ser 50, É relativo, É né? relativo. De cada um, né? né? E isso é bem legal que o Lucas trouxe, porque assim, passei também no escritório, e o primeiro ponto quando você fala assim, ó, criar processos, né? Salvar documento na rede, mas ninguém vai ler. Principalmente quando trocou a pessoa, até esquece de falar assim, ó, tem um processo lá na rede, né? E fica lá somente, parece um programa de ISO. É. Foi feito para alguma coisa, né? Para grego ver. Agora, você acha que atrelar isso a uma tecnologia? Você falou que isso funciona bem. Agora, minha dúvida é, quem controla isso? Você deixa geralmente para o líder ou você coloca isso para alguém? Você não faz outra coisa a não ser garantir o processo da empresa. Como que você trabalha isso lá? Lá eu trabalho da seguinte forma: todo gerente de cada departamento precisa fazer um monitoramento da sua equipe. Ele conhece a equipe, conhece a carteira, está ali presente no dia a dia. Esse gerente, eu não tiro totalmente a operação dele, tá? Ele fica com 5% ali do que ele ficava antes de operação. Mas ele precisa estar no dia a dia, ele precisa continuar entendendo ali, né, todo o processo. Técnico mesmo, operacional. Mas ele tem tempo para monitorar a equipe dele. Então, cada gestor, cada gerente fica monitorando a sua equipe por meio dos processos do gerenciador. E aí, eu cobro a ele. Então, eu falo, olha, inclusive eu falo pro pessoal, não tem nada pessoal aqui, viu? Aqui são negócios. Então, o seu gerente está cobrando a você porque tem alguém cobrando a ele e porque tem alguém me cobrando que é o cliente. Então, é uma cadeia. E é tranquilo, eles cobram mesmo e não vejo nenhum problema com isso. Até agora a gente não teve nenhum tipo de ruído na equipe em relação ao clima organizacional. E se tivesse, eu considero que o clima organizacional ele precisa ser preservado, a gente investe muito nisso, mas a gente não pode abdicar de outras coisas para ter um clima organizacional, enfim, muito bom na empresa, porque você traz conforto para a equipe, mas o seu cliente fica totalmente descontente, né? A gestão da empresa fica totalmente falha. Gente, esse assunto de processo me lembrou uma empresa parceira aqui que tem tudo a ver, acho que dá match com esse assunto, não? Deu match, Com gente. certeza, ainda com marca nova agora, hein? Olha, vamos ver todo aqui. reformulado. Então, vamos pro momento deu match do programa. Então estamos aqui com o Luciano Macaro, ele que é hoje há mais de 18 anos conselheiro, mentor de empresas de contabilidade e sócio fundador do Escritório Inteligente, que aí tá com todo um rebranding e tudo mais, tá chique o homem. Tá chique, Quando né? eu conheci ele lá atrás, não era tudo isso não, agora tá até... Agora... Quer dizer que tá dando resultado Ah, ajudar agora o os negócio empresários, mudou. né? Olha só. Luciano, a gente tá discutindo aqui sobre os processos, né, na empresa de contabilidade, a dificuldade que nós temos desde com a equipe e com o cliente, né, para fazer essa organização e tudo mais. Como é que o escritório, a tua empresa, né, vem ajudando no dia a dia dos contadores aí?
Bom, primeiro agradecer, né, a vocês todos que estão aqui. Eu gosto demais de contabilidade. Faz 18 anos real que eu tô nesse mundo. E mais 19, porque eu nasci dentro de uma empresa contábil, né? Quando eu nasci, não de bebê, mas claro, eu apliquei tudo aquilo que a gente vai conversar hoje e depois eu me tornei empresário. Eu acho que essa história, ela engaja bastante, por quê? Nós estávamos conversando ontem aqui, né, que é a mesma coisa, Lucas, né? De verdade, qual que é o meu maior ponto alto, que é a sua pergunta, né? É porque o contador, para mim, vive um grande paradoxo tecnológico. O que o governo fez e faz sempre com o contador? Ele soca a tecnologia ali. Sei lá, vamos pegar, por exemplo, o SPED, né? O SPED está lá. Então vamos voltar. Eu não sei a idade do Lucas, né? Mas o Anderson é velho, né? Vamos voltar aqui. Voltar 18 anos atrás eu Quem convidou? 18 anos atrás, não. Mas vamos voltar na época que precisava de um disquete, que precisava de verdade se conectar com o fisco. O contador sempre foi esse cara. Então sempre foi exigido para ele. Ele pegava a maletinha dele, ele pegava, ia até a Receita, enfim. Ele sempre teve que a tecnologia empurrou ele. Hoje, eu vejo que ele ainda não entendeu que a tecnologia está a favor dele. E muita gente acha, ao longo dos meus 18 anos, a galera achava que ia perder o emprego, Lucas. A galera chegava e falava assim, nossa, se o Luciano falar e executar tudo aquilo que ele pensa, não vai ter emprego mais para contabilidade, né? Então, a gente bola a nova ótica da contabilidade moderna, que é o quê? É interpretar massa de dados. Eu falo isso para todo mundo, né? As pessoas falam assim, o cliente não manda extrato. E a gente sempre fala, qual é a massa de dados necessária para que você desenvolva o seu trabalho? Você quer ser um contador consultor. Tá na moda isso, né? Eu quero ser consultor. Mas consultor do quê? Daquilo que ele não te manda? Daquilo que você interpreta? Então esse eu acho que é o grande fluxo de valor que a gente tem que discutir aqui. O contador, na minha opinião, ele tem que discutir o crescimento do cara. Essa semana a gente participou do Summit Contábil, né, do Anderson Hernandes. Foi assim um estouro. O Fá tava lá. Uhum. E teve uma pergunta pro Caíto. Falou, Caíto, o que você... Interessante que vocês chamam de Lu, de Fá, de An. É uma proximidade, né? Assim, É que é muito tempo junto. É que, na verdade, a gente também tem carinho pelas pessoas, entendeu? Uma coisa É. que é um pouco difícil ter por você, entendeu? Mas Tô me sentindo um pouco meio ofendido, ninguém me chama de Lu. Eu vou te chamar. Tá bom. é um pouco, Senão complicado. vamos chamar de Lulu, né? E a gente ganha um apelido. Dois é Lu, não É um dá. apelido Chamar você conjugado. agora de Luke. Um apelido conjugado. Luke. Pode ser rede revoltada, bem aceita. Pode ser rei também, É. E teve uma pergunta lá pro Caíto, falou assim, Caíto, o que de fato um contador agrega na tua vida? E o Caíto falou assim, né? Ele falou, cara, agrega a falar do meu negócio. E não de falar de contabilidade, né? Não de falar o que eu entendo, né? Não de falar contabilês. E dentro do meu circuito, daquilo que eu defendo, né? Eu gosto de transformar e ponderar a classe contábil. Eu defendo que, de fato, você interprete aquilo que o seu cliente tem hoje. Para depois você evoluir na ação, né? Ao longo da minha história, eu vejo muito contador se formando, entendendo os 5 patinhos na lagoa, que é o quê? Aquela contabilidade linda. O débito, crédito, passivo, tudo analítico, lindo, fornecedor, tudo por dentro. Essa contabilidade tem um grau de complexidade muito grande. Se você pegar o empreendedorismo do nosso país, não é essa contabilidade que a gente deve defender hoje. É claro que a gente deve defender o crescimento para ele chegar nisso. Mas o cara que começou, ele tá vendendo água, cara, não tá nem pagando a conta dele direito. Como é que você vai falar contabilidade com esse cara? Sim. Então eu defendo a tecnologia. Qual a tecnologia certa, né? É aquela que propaga o seu verdadeiro eu. É aquela que coloca em prática o seu real potencial humano. O contador, para ser consultor, ele precisa entender o jogo do cliente e não só o jogo dele, né? Eu acho que é isso. Acho que esse que é o caminho, Lucas. Que é um da sua grande pergunta, problema, né? Isso daí, porque você coloca o cara, às vezes, para fazer algo que ele não tá preparado para fazer, né? E você acredita que também tem uma questão de educação aí, nesse trabalho? Eu não só acredito, como toda a minha direção de fluxo de vida tá voltada a isso. Eu acho que as pessoas que não entrarem no mundo educacional não têm espaço, assim. Por que a Contabilizei deu tanto certo, né, no nível de compliance? 87% do nosso país entrega compliance. Entrega conformidade legal. Ó, vem pra cá, eu faço seu contábil, seu fiscal e seu DP. E você? Não, eu faço o seu contábil, o seu fiscal e o seu DP. Então, se você tiver sobre essa régua... Não é que nem o outro.
Não, o quê? Essa é a diferença. Eu só não erro igual o outro, eu erro menos. Essa é a vantagem competitiva. Ou então fala que tem qualidade, né? Tem gente que Isso não, é do vem pra comercial, cá, né? vem pra cá que não tem é da qualidade. operação, né? Cara, não, mas isso que ele falou é horrível, assim, o escritório ter só isso, porque não tem vantagem competitiva pra oferecer Não tem. numa proposta comercial. É. Nenhuma, tipo, eu faço... a Mas, mesma ô coisa. Lucas, por exemplo, vamos imaginar o cenário que ele citou. Beleza, tá redondo. Fabiano, o cara aprendeu aqui com o Fabiano, colocar processo e tá o balancete pronto. Muitas vezes o cara não faz nada com aquilo. Entrega Não no envelopa. cliente, Sim. deu. Mas eu tô A entregando, entrega. eu fiz. Pois Meu é. contrato é fazer. O cliente lá na frente não viu nada. Você Mas, não ô soube Luciano, como é envelopar, que tu ajuda com o escritório inteligente o contador a tirar um pouco dessa rotina e poder sobrar tempo, né, para outras coisas? Que tipo de ferramentas, enfim? Tempo. Esse é o lema do escritório inteligente, né? Tempo. Todo mundo, o bem mais precioso da humanidade é tempo. E todo mundo tá afim de ter tempo. Mas como? Se eu sou afogado na operação, se a minha equipe não compra o que eu falo, né? Como isso de verdade, né? Então, dentro do fluxo daquilo que a gente acredita é o seguinte. Primeiro a gente adota a equipe do cara. Então, o contador, você, todo mundo. Não, eu quero isso que o Luciano fala. E a gente fala assim, você quer, mas e o seu colaborador quer? Se o cara não passa o time dele pra gente, a gente entende que esse é um churn pré-visto já. Esse cara vai embora. Então, veja, o nível de maturidade que a gente busca lá é um processo educacional. Nós usamos a tecnologia para educar e não para ter. Pasme, mas a tecnologia lá no escritório inteligente ela é secundária. O que é primária? É pivotar, é educar, é transformar. Isso é primário. Porque senão o cara não vai. Não adianta. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, quantos aplicativos você tem no seu celular? Não sei. Ninguém aqui vai saber. Por quê? Porque a tecnologia está aos montes, está em abundância. Se você fala de uma tecnologia A, a galera fala, nossa, eu vou usar também essa tecnologia A. Mas ninguém está preparado para usar como você está. Se é que você usa o que você está falando. Esse é o grande grau de complexidade. Então, os influenciadores, que somos nós, e para quem está nos escutando, pessoal, entenda que a maturidade de um, muitas vezes, não é a maturidade de outro. E o grau de complexidade tecnológica é essa. Então, quando a galera vem para o escritório inteligente, a gente vem educando através de tecnologia. Criação de processo seria, talvez, o que vocês fazem nessa educação, porque a pergunta é, se hoje eu estou ali assistindo, estou vendo todo mundo conversar, falando que é legal, o processo é importante, eu sei, mas não sei fazer. Por onde eu começo? Vai ser por tecnologia ou vai ser por desenho de processo? Adoro suas perguntas, viu, Andy? Muito Puta, melhor. São as Como melhores, Lucas, são as hein? melhores perguntas da minha. Isso eu já sei, tá, Lu? Mas É, Cara, quando vem pautado, de novo, né? amiguinho, aí é isso aí, ó. Tá chamando de Lu, Eu vou né? entrar com recurso. Ai, meu Deus, o cara já se formou advogado? Tá se Não, formando? ainda não, mas senão tu tava ferrado. Então, exatamente. Então a gente está pautado por isso. Bom, vamos lá. Existe um tripé para sua pergunta que para mim é muito importante. Pessoas, processos e tecnologia. A sequência aqui é a seguinte, ó. Pessoas. Você tem que ter um entendimento pelo comportamento e não pelo conhecimento. Né? As pessoas geralmente contratam pelo conhecimento. Estou precisando de alguma coisa, contrata pelo conhecimento, mas quando manda embora pelo comportamento. Ah, esse cara não presta, esse cara não sei o quê, mas não sabe contratar pela linhagem comportamental. Então, a linha hoje é rampagem, curva de aprendizado. Realmente invista nas pessoas para que ela aprenda aquilo que de fato vocês estão querendo dela. Lá no Escritório Inteligente, por exemplo, a gente contrata todo mundo zero, demora 3 meses para esse cara começar a dar uma linhagem daquilo que a gente busca, um fluxo cultural lá dentro, né? Porque senão, quem é que vai fazer aqui de fato que a gente acredita? Precisa de um processo aí. Então, pessoa é o principal disso tudo, tá? Aí você falou de processo. Como é que se faz processo? Análise de fenômeno, criação de processo. Por que você quer o que você quer? Primeiro eu tenho que entender uma dor. Para você criar um processo, você tem que criar uma dor. Qual é a sua dor de verdade? Ah, tô com sede agora. Isso é uma dor? Então, de fato, é isso. Todo mundo tem processo. Ah, e lá não tem processo. Tem, mas é ruim. Tem, você não chega em lugar nenhum. Seu processo é ruim. Eu durmo mal, eu não treino, qualquer coisa. É um processo. Então, bom ou ruim, todo tem. Segredo de um bom processo. De novo, análise de fenômeno, criação de processo. Você vai atrás de indicadores fundamentais para você criar um novo fluxo de valor.
E por último, agora a tecnologia. Veja que ela é a última. A transformação digital nos ensina que tem a ver com pessoa e não com tecnologia. As pessoas acham que transformação digital tem a ver com o mundo do, sei lá, como se fosse a Skynet do Exterminador do Futuro. É como se ele tivesse vindo e tudo vai acabar. Só que não, a interpretação é nossa. É a pessoa que vê o que quer. E aí sim você pode ter o que você busca, que foi a pergunta que você teve. Então, é o tripé da ação para um bom... É legal a gente falar disso, né? Porque você como tem um escritório e às vezes a galera tá aqui, né, imaginando que estamos só vendendo o escritório. E é muito legal você, como fundador do escritório, mostrar esse lado das pessoas, a importância das pessoas, né? Tem muita gente que assiste a gente, tá preocupada, né? Vou contratar um novo ferramenta, um novo parceiro e vou perder pessoas. Os funcionários têm medo, né? De falar, vou perder meu emprego. Não, mas eles são a base de tudo, né? E o que é legal a sua pergunta. Sua pergunta é boa também. Obrigada, Luciana. Não, de verdade, aqui só tem uma pessoa que faz umas perguntas ruins, mas... É só o Luke que tá com pergunta ruim. Lidar com isso. Nosso querido Luke. Sei que eu ia fazer O Luke tá desmoralizado, gente. Pegou o look, amigo. O Luke já era. Pegou o Luke do momento. É assim, ó. Tem muita gente que fala sobre, né? Eu sou uma empresa SaaS, né? No fluxo de informação de empresa de tecnologia. Eu sou inteligente, é isso. Só que a gente pivotou. De verdade, eu entendi que o fluxo é humano. O fluxo é pessoa, de verdade mesmo, sem demagogia aqui. Ou você ensina as pessoas, ou não dá certo. E quer um insight? Eu aprendi isso com você. Para! O Luke tá... Não, ele aprendeu comigo, tô te falando. Porque assim, ó, teve uma parte da nossa vida... Porque assim, galera, ó... A missão da empresa, né? Nós criamos soluções para colocar em prática o potencial humano. Então, veja, eu tenho uma tecnologia, ela é a mesma, há 18 anos. Por que todo mundo não usa ela? Na verdade. Ela é a mesma, ela tá aí. Aí você vai indo, e fala, cara, usa minha tecnologia lá. Daí você fala, parece muito legal, mas por que você não usa? Porque falta intensidade do querer. E a intensidade do querer é algo que você precisa despertar nas pessoas. Porque, veja, se a gente estivesse nessa roda em dezembro, e aí, Luke, o que você vai fazer em janeiro? O Luke falaria, bom, eu vou pra academia, eu vou aprender violão, apesar que você já sabe, né? Eu vou aprender inglês, ou seja, você vai fazer tudo, não é assim? Dentro da gente, a gente quer isso. Mas aí entra janeiro, você não faz. Ou sei lá, você até paga academia, mas você não vai. E assim... Acontece, né? Acontece. Imagine nas empresas contábeis que todo dia chega uma tecnologia no e-mail falando que através de um botão vai resolver a sua vida. Todo contador recebe isso. Cara, através de um botão eu vou resolver a sua vida. E não é assim que funciona. Se você não souber educar, empoderar a sua equipe, não vai dar certo. É que as pessoas buscam muito ferramentas. É isso aí. E acabam esquecendo que para ter ferramentas, tu tem que conhecer o teu processo, certo? Como é que ela vai se enquadrar naquilo ali para fazer execução. Muitos devem te contratar e devem desistir, dizer assim, cara, não me serviu, porque não conseguiu, o que o Fabiano estava dizendo ontem, explicar para a pessoa aquela dor, para que ela se sinta dona daquilo também e que aquela ferramenta de fato vai ajudar ela a curar. Então, se não tiver essa conexão, nada funciona com ferramenta, né? As pessoas querem saber o porquê de fazerem aquilo, né? Exato. E terceiriza, né? Tipo, acha que talvez contratar uma tecnologia, ponto. Eu não preciso me preocupar mais com isso, né? Então, ó, vai vir tudo pronto, estruturado, o processo já tá montado, é só a galera seguir. Exato. E não funciona, né? Não funciona assim. A gente quando nos contrata, né, a gente pergunta assim, ó, quem é o agente transformador aí? E ela fala, como assim? Quem é a pessoa que de fato vai assumir a bronca porque a gente vai cobrar? Né? Tem uma frase que eu uso bastante lá que é assim, ó, em Deus eu acredito, no resto traga-me números. Tudo é assim. Não tem essa de eu acho, eu vi, quem sabe, talvez, não. É intensidade mesmo no volume de números, né? Então, a gente tem BI para tudo que vocês possam imaginar. A gente de verdade acompanha o cara para ver se ele tá vencendo mesmo ou não. Tanto que as pessoas que chegam lá, eu falo, você tá preparado mesmo? Porque a pessoa quando não dá certo com a gente, é ruim. Porque se a gente faz isso há 18 anos e a pessoa, que nem o Lucas falou, né? Acaba indo embora. Às vezes o cara contrata a gente por causa dos 2 clientes grandes que ele tem. Nossa, esses 2. Eu falo, quantos clientes você tem? 100. Só que 2 é punk, é lucro real e não sei o quê. Tá, e os outros 98? Depois a gente faz, Luciano. Primeiro vamos matar esses 2. Tá bom, vamos, né? Porque a gente segue o fluxo dele. Ele faz os 2, aí por fatalidade da vida, esses 2 saem. E a gente sai junto.
A gente vai embora. Fala assim, viu, Luciano, obrigado, você é legal, cara, mas não dá pra gente continuar. Eu falo, mas e os outros clientes? Porque o que a gente ensina lá, galera, é contabilidade em dia. E é isso. Não, assim, ó, não tem pergunta pra mim que eu não vá te ensinar como colocar a contabilidade em dia. Eu tenho, nas empresas que eu mentoro, a contabilidade é em dia. Não tem como não ser. Hoje, a grande dificuldade que as pessoas têm, tá por isso que eu falei que a sua pergunta é excelente, tá no fluxo de educação. Total. O cliente é o problema. Não, ele não é educado. A minha equipe é o problema. Não, sua equipe não é educada. E é só. O problema é qual é a quantidade de horas que você vai dedicar para essas pessoas se dedicarem para essa roda rodar. Exato. Gente, o papo tá ótimo. Vou agradecer aqui a participação especial do Luciano. Procurem o Escritório Inteligente para entender melhor as soluções, para renovar a tua equipe, né? O Luciano tá há 18 anos, nem tem tanto cabelo branco ainda, podia ter mais. Só nessa área contábil a gente sabe, né? Vocês não são da área, porque não tem cabelo branco, todo mundo sabe disso, que é um pré-requisito. Luciano, obrigado por trazer um pouco da tua experiência aqui pro Fecha a Conta e continue fechando muitos negócios aí. Gratidão demais, obrigado. Obrigado mesmo. Deixa o seu Instagram aí também pra galera. Vou deixar, Luciano Macário Oficial e, claro, Escritório Inteligente em todo lugar que você vai procurar, né? LinkedIn, Instagram, etc. YouTube, nós estamos em todas as redes aí, esperando contar com vocês. Obrigado por todos, né? Obrigado por nos ajudar a ajudar mais, né? A gente tem como uma regra movimentar o mercado contábil, né? Transformar e empoderar, como a gente disse. Obrigado. Valeu. Esse foi o Deu Match, pessoal. Fabiana, então, a gente discutiu um pouquinho sobre processos e eu queria saber como você começou essa parte, como foi importante para você e os 5 passos que você usa para implementar e criar processos. Cara, foi assim, eu na verdade precisava autogerenciar mais a minha empresa, porque eu vivia apagando incêndio na empresa, né, e os clientes reclamavam e muito disso vinha assim de variação, um funcionário entrava de férias, o cliente ligava e dizia, nossa, mas eu adorava ele, sim, mas ele precisa de férias, né? Ah, mas é porque ele me atendia desse jeito aqui. Aí quem estava assumindo o cargo ali temporariamente acabava ficando como um funcionário, né, ruim, porque ele não estava conseguindo entregar o que o cliente queria. E tudo isso era problema de variação. A gente tinha variação. Cada um fazia do jeito que achava melhor. A gente não tinha um padrão dentro da nossa empresa. Então, a gente precisou criar esse padrão. Até, inclusive, para ter indicadores, mas também para que o cliente sofresse menos variação, para que o cliente tivesse uma experiência melhor com a nossa empresa. Porque tudo tem que estar voltado para o cliente, de fato. Né? Ele que faz a nossa empresa funcionar. Sem cliente, a nossa empresa acabou. E aí, eu comecei, de fato, a monitorar alguns processos que tinham e que traziam muitas dores, tanto para a operação quanto para os clientes, né? O que trazia muita reclamação para a gente. E aí eu criei realmente 5 passos, assim, 5 passos que eu visualizei depois. Eu não criei o passo para fazer o processo. Na verdade, eu fui criando os processos e depois eu fui identificando como eu tinha feito esse caminho, né? Para chegar no processo lá formulado direitinho, operando direitinho. Então, o primeiro de tudo, no primeiro momento, né? Que é o primeiro passo, eu digo que é muito importante você compreender o processo, a tarefa que você vai construir o processo. Então tá, vou construir um processo, sei lá, de legalização, de abertura de empresa. Como é que eu vou construir esse processo se eu não compreendo ele? Né? Então, para construir um processo, é simples, você precisa entender sobre aquilo que você está construindo. Tá, você entende? Você passa para o 2, você vai mapear para ver se esse processo já está sendo praticado na sua empresa. Então, muitas vezes, e a grande maioria dos processos, eles já acontecem ali. Quando eu fui construir o processo de abertura de empresa, por exemplo, para um cliente novo, ele já existia na minha empresa há muito tempo. Só que ele não estava documentado. E toda vez que a gente mudava um funcionário, era um problema, porque começava toda a confusão ali de bastidor, né? E isso acabava trazendo também uma insatisfação do cliente naquele momento que é o momento mais delicado dele, é o momento que ele está entrando na empresa, o momento da primeira experiência dele com a nossa empresa. Então, no segundo passo, eu mapeei os processos que já existem, porque muitas vezes ele é eficiente, a gente nem precisa mudar muita coisa, a gente só precisa documentar ele. Né? Porque a empresa precisa de uma inteligência documentada também. Isso, inclusive, para o futuro, caso você queira vender a empresa. É como um restaurante, eu brinco, né? Você vai vender um restaurante. Se você não tiver todas as receitas ali, a pessoa que vai comprar, provavelmente ela vai ter uma nova marca, porque ela vai ter que entregar o que já existia ali de uma outra forma. Então, a documentação da empresa de contabilidade é muito importante você ter toda essa inteligência documentada. E aí a gente documenta esse processo trazendo melhorias no passo 3, que é quando a gente chama o colaborador para dizer, olha,
vamos construir aqui comigo, porque é você quem vai fazer a operação, é você que conhece do cliente, é você que conhece o fluxo aqui dentro. Então, isso serve inclusive para que ele se sinta pertencente em todo o processo. Já no passo 3. No 4, a gente documenta, né? O que a gente faz? A gente escolhe como vai documentar isso. Então, eu vou colocar no gerenciador de tarefas? Ok. Mas é melhor rodar primeiro para saber se ele vai funcionar, para depois a gente documentar isso num POP, num fluxograma, né? Então, por exemplo, lá a gente utiliza um pouco da linguagem de BPMN, mas como existe uma limitação ali no BPMN, porque você precisa colocar uma linguagem muito curta, acaba que a gente abandona um pouco isso. Então, o que a gente faz? A gente constrói no nosso gerenciador de tarefas, pega ali um POP, faz ali a documentação toda. Olha, o cliente vai solicitar isso, você vai responder dessa forma, os sistemas que você vai utilizar são esses aqui, tem um fluxograma já dentro do próprio POP ali para ele entender que vai sair de um setor e vai para outro setor e que depois ele vai mandar para outro setor, porque dependendo do colaborador, ele não sabe nem para onde vai enviar aquela demanda, muitas vezes, né? E a gente já coloca ali também, já começa a colocar ali também os erros previstos, tudo que já aconteceu, para que a pessoa não faça novamente. Emissão de nota fiscal, quais são os erros previstos? Um tomador, CNPJ errado, o valor errado, a retenção porque você não viu se a empresa era do simples, se era do presumido, a gente já começa a colocar também ali. E quais os indicadores que a gente precisa? Está tudo documentado. Aí você passa para o 5, que é a utilização das ferramentas, né? A gente começa a utilizar as ferramentas ali com a nossa empresa. Então, nesses 5 passos, a gente consegue, de fato, coordenar todo o processo, a gente faz com que o nosso time entregue o que tem que ser entregue da forma que a gente precisa, né, sem muita variação. Eu falo muito da variação porque é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho muito complicado quando a gente vai em uma empresa com um consumidor, né, e a gente é atendido de formas diferentes. Então, às vezes a gente chama, Lucas, vamos ali comer uma pizza. Eu adorei aquela pizzaria. Você vai ver, é muito bacana. Aí chega lá com o Lucas, a pessoa atende mal, o pizzaiolo é outro, então não fez a mesma receita, e aí o Lucas não gosta muito e eu fico envergonhado. Nossa, realmente era muito boa, agora não foi muito boa. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Por isso que tu sempre leva as pessoas no mesmo restaurante. Por isso que eu sempre levo, é uma garantia. Então, ainda mais levar o Lucas, né? Que daí ele vai falar para 200 mil pessoas que você indicou um lugar ruim. Literalmente, né? O Lucas a gente tem que ter muito critério quando leva ele para algum lugar. Eu falo mesmo, se é ruim eu falo. Então é isso, esses 5 passos eles trazem esse processo, e o que eu acho mais rico durante esse processo aí, dentro desses 5 passos, é trazer a equipe para construir com a gente. Legal. Ô, Isso Fabiano, é muito importante. E diz uma coisa, cara, quando você fala assim, pô, vamos trazer a equipe, vamos mapear toda essa linha que você trouxe, do 1 ao 5º, aonde você, assim, fala assim, tem que pôr mais esforço? Em que fase, que é uma fase mais crítica, que às vezes faz a pessoa não chegar ao último estágio, o 5º passo? Cara, eu acho que a fase mais crítica aí dentro do processo é a 4, que é quando você precisa construir o processo de fato no sistema, você precisa fazer o POP ali, você precisa, na verdade, desenhar todo o processo, você precisa fazer um fluxograma. Por quê? Porque dá muito trabalho. Né? Normalmente, quando aquilo está pronto, se a sua equipe participou, ela vai querer fazer, ela vai querer executar. Mas você perde muito tempo fazendo um procedimento operacional, uma documentação. Para mim, a parte mais trabalhosa é essa, e não dá para deixar na mão de qualquer pessoa do time, porque de repente a interpretação não foi a mesma. Então, lá os procedimentos dos departamentos que eu gerencio, né, que eu supervisiono, quem faz os POPs sou eu. E aí eu me viro no meu horário ali para fazer, para documentar, porque isso aqui foi o acordo da gente, está aqui. Para fazer rodar na operação, quem estava ali trabalhando com a gente vai querer, né? O trabalho depois é você ter um ritual periódico ali dentro da sua empresa para treinar as pessoas em relação a isso, porque tem processos que invadem outros setores, né? Sim. Então você precisa trazer essas pessoas para que elas saibam também o que é que elas vão receber ou como elas vão demandar. Mas olha que interessante, ô Lucas, tipo, ele tava falando aqui, né? E no passo dele, ele dá no 3º, no 4º, ele começa a falar de tecnologia, né? E ele até citou, primeiro testa, depois a gente fala de tecnologia. Só que eu vejo muito comum hoje nos escritórios, e a gente passou por isso numa época, que às vezes o processo ele só é incluído porque você contratou uma tecnologia. Então eu contratei um gestor de tarefas. Aí veio alguém e foi treinar o meu time como usar o gestor de tarefas. Pronto, ele criou o processo da minha empresa sem avaliar as minhas necessidades. Exatamente. E isso é muito comum. É muito comum, muito.
Quando eu estou publicando coisas lá no Instagram referentes a processos, muita gente entra em contato e fala, me manda esse teu processo. Gente, não é uma coisa replicável, não, é uma coisa que você precisa entender se dentro da sua empresa isso vai funcionar ou não, dentro da sua Não realidade. tem um QR Code aí, não? Tem um QR Code na tela. Baixa o processo. Baixa o processo, exatamente. Cupom exatamente. Fabiano15. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de processo que a gente implantou só para entender um pouco mais na prática isso que a gente está falando, que era o processo de certidão negativa, né? Que todo escritório tem que acompanhar a certidão negativa. Só que até então a dor do processo era nós tínhamos que buscar manualmente as negativas do cliente, monitorar isso anos atrás, né? Aí os softwares começaram a desenvolver ferramentas que capturavam isso de forma automática. Eu acho que hoje praticamente todo escritório usa isso, que vem até como padrão do próprio software de contabilidade, né? Só que, se tu analisar a dor do escritório, não é mais buscar negativo, porque isso foi sanado com a tecnologia. Sim. Mas a dor continua evitar que as negativas irregulares aconteçam. Essa é a dor original. Por que tem um cliente que tem a negativa irregular? Porque foi entregue uma DCTF errado, porque o cliente deixou de pagar um imposto. Então como é que eu faço para lembrar o cliente de pagar um imposto ou evitar que uma DCTF seja feita errado? Mas beleza, isso é na raiz, né? Agora, uma vez tendo a irregularidade, o sistema identificou a irregularidade, como é que eu resolvo de forma a ter um acompanhamento se de fato o cliente não vai ser prejudicado por aquela negativa irregular? Que é o que o cliente espera de mim. Não adianta dizer, mas tá lá no sistema, diz que tá irregular. Eu tenho que ajudar ele a regularizar aquilo ali. Esse é o meu trabalho como contador. E aí eu tenho que ter um processo que monitore a irregularidade, quem está executando, como está fazendo, se o cliente deu retorno ou não deu, que torna-se muito mais complexo em nível de eu entender o que de fato o cliente espera de mim. Qual é a dor que eu tenho que resolver dele? Não era só buscar negativa para ele. Isso tá resolvido, Até né? porque se você for contar quantos clientes entram em contato com você querendo certidão negativa por mês, Exato. não tem muitos clientes que Aí pelo tu, menos lá aí não tu tem. entra numa discussão com a tua equipe de uma complexidade superior a isso. Por exemplo, tem clientes que têm negociação com órgãos públicos e que precisa de licitação. Esses têm que ter negativa em dia. Sim. Esse é sinal vermelho. Se esse cara, uma negativa no teu processo apareceu lá Sim. como irregular, tu tem que corrigir na hora. É um ponto Então, alfa, isso né? tudo faz parte de um único processo Sim. de controle de certidão negativa, que vão ter várias variáveis para como a equipe vai ter que agir em cada uma delas. Mas você lembra de um episódio que nós tivemos aqui sobre robotização? E quando ele falou que fez uma pesquisa de mercado, que qual que era a necessidade? Porque a gente acha que a gente imagina, Sim, né? A sim. necessidade do É. cliente. E quando ele fez a pesquisa, a maior necessidade do cliente era: eu quero um compliance, eu quero garantir que eu não vou Garantir ter que não problema. tem problemas. Então não é eu verificar se a CND está ok. Qual é a garantia que eu tenho para aquela CND estar ok? Mas né? acho que a falha, né, Mas Fabiano, tem- que tu que é o entrevistado aqui, né? Tô dando uma de Fabiano aqui. Eu tô dando uma de Fabiano, porque o Fabiano convida as pessoas e ele fala. Ah, mas eu tô Ele comportado, pergunta e tá responde. percebendo? Não, mas hoje tu tá Tô demais, super né? comportado. Incrível. Mas deixa eu te perguntar. Como é que tu enxerga esse mapeamento que eu acho tão importante? Porque as pessoas acham que é o seguinte: o nosso processo, se buscasse, estava resolvido. Se fizesse tal coisinha para mim, resolvia. Como é que tu expande a mente das pessoas ao discutir um processo para que realmente as pessoas enxerguem o que tem que ser feito, sabe? Cara, veja bem, tem um processo que aconteceu, inclusive, há pouco tempo lá no escritório e que me trouxe, na verdade, até um aprendizado de como conscientizar as pessoas que elas precisam fazer aquilo para se protegerem também por uma questão de autorresponsabilidade. Porque o que acontece? Você, como líder, precisa fazer com que a pessoa entenda que ela não está fazendo só aquilo pela empresa de contabilidade, né? Claro, isso é importante, né? Mas para que ela também consiga proteger o trabalho dela, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu gosto muito de exemplos, né? A gente estava lá no CS de atendimento e ele recebeu, há uns meses atrás, uma demanda de um recálculo de guia. Só que o CS, que a gente tem um CS reativo lá, que faz as demandas de nível mais claro, para não Fala pra galera. nacional. CS, pessoal. Parece que é o jogo do videogame, mas não é. É o sucesso do nosso cliente, né? A gente tá lá monitorando todo o trabalho da nossa equipe para fazer com que o nosso cliente se sinta o mais confortável possível, mais seguro e tenha uma experiência bacana com a gente. Eu considero, inclusive, que essa coisa de fazer CS, CX, C, não sei o que, não, é tudo CS. O CX é um CS, né? Você tá ali levando experiência pro cliente por meio de uma segurança do sucesso dele. E aí, o que aconteceu? A gente ele pegou e passou para a pessoa. A gente tem um processo onde ele precisa colocar uma demanda no nosso gerenciador de tarefas para o CS reativo receber o recálculo de guia e ele fazer o recálculo de guia e mandar. Só o que aconteceu? Ele pegou, a pessoa estava do lado dele, ele pegou e falou. E a pessoa, no outro dia, saiu da empresa, da gente. Isso ficou perdido. Acontece que a cliente entrou em contato,
reclamando porque uma mercadoria ficou apreendida, porque aquela confusão, e a gente foi olhar lá no atendimento, na nossa plataforma de comunicação, e estava lá realmente nosso CS de atendimento recebendo a demanda. E aí ele disse, eu lembro que eu passei para ela, mas foi uma falha minha. Eu falei, pois é, veja. Aí eu chamei todo mundo nessa banqueta que eu coloco lá no meio e falei, gente, veja bem. De quem é a culpa agora? Banqueta do sermão, mano. Banqueta do sermão. Não é do sermão, é da experiência. Quando ele chega Com a com a banqueta na mão. Não, nem é assim, às vezes é só pra contar uma história bacana. O pessoal da tática não sabe o que espera quando ele Não chega sabe com a o que espera, banqueta, chega a né? Coisa banqueta, bom é esporro. Você tá ali trabalhando, daqui a pouco olha, veio Com a banqueta. na mão. Mas sério, assim, eu cheguei lá, botei a banqueta, sentei e falei, gente, olha só, de quem é a culpa? Vamos buscar um culpado, né? Porque a gente tem que saber de quem é a culpa. É de um departamento que não tinha que fazer isso. Ele não tinha que recalcular a guia, porque ele não faz isso. O trabalho dele é o quê? Colocar o processo lá, colocar uma demanda Ativar no processo, os ativar e acabou. Só que como ele não passou a bola, a culpa foi dele. Então, eu até levei isso. Pensa num time lá no campo de futebol. Você tá com a bola. Se você não passar a bola e o outro time pegar a bola que tá com você, a culpa é sua. Na verdade, então assim, eu conscientizei eles exatamente com isso, entendeu? De levar e dizer, olha, passa a bola para quem é responsável. Se você não quiser passar a bola, você vai ter que aprender a fazer folha de pagamento se alguém pedir alguma coisa relacionada à folha de pagamento, porque o cliente vai precisar receber. Sim. E aí eles começaram a realmente querer utilizar o processo. Mas isso, claro, muito intencional também para mim, porque eu preciso de dados. Então, na hora que ele coloca lá para o CS Reativo fazer um recálculo de guia, ele tem um processo lá de recálculo de guia, exatamente. Então, se eu puxar os dados daquele processo, eu vou saber quais foram os clientes que mais solicitaram recálculo de guia, né? Quantas vezes por mês, quantos recálculos de guia o departamento, qual é o processo que é mais feito pelo departamento reativo. Então, ele precisava fazer isso e eu precisava, de alguma forma, convencer o time a fazer isso. Né? Essa questão da certidão que você estava falando antes, que me chamou a atenção, por conta desse processo, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade ainda lá na empresa, tá? Porque é o seguinte, o cliente ele deixa de pagar, aí ele fica com a certidão positiva, né? Só que o que acontece? Ele reclama porque você deveria ter lembrado a ele que ele não pagou, né? Porque você precisa ser o financeiro dele. Só que veja, vamos lá para a experiência do cliente. O cliente ele já recebe a cobrança, sei lá, de um movimento contábil, ele recebe a cobrança do honorário e a empresa de contabilidade também está todo mês dizendo a ele, olha, você também não pagou o DAS, olha, você também não pagou o FGTS, você quer que recalcule? Aí o cliente não pagou muitas vezes porque não tem dinheiro mesmo, né? Aí ele até constrangido diz, recalcula que eu vou pagar. Aí você tem um trabalho internamente para recalcular algo que ele não vai pagar porque você está cobrando alguém que não tem dinheiro para pagar. Você está constrangendo às vezes o cliente. E aí, no outro mês, ele atrasou de novo, outro DAS, atrasou de novo, outro FGTS, aí você entra em contato de novo. Veja que relacionamento mais complicado. Uma empresa de cobrança, você uma empresa vira, de cobrança. Né? Ele fica incomodado. Não, né? imagina, quando alguém liga para você, para uma boa notícia, você quer atender, mas para alguém que só liga para fazer cobrança, e agora é cobrança até do governo que a empresa de contabilidade está fazendo, é muito chato. Então, é complicado. Eu acredito que o cliente ele acusa a gente de não ter, alertado ele sobre aquele atraso só porque ele quer, de alguma forma, tirar a autorresponsabilidade, né, culpar o escritório de contabilidade. Mas no final das contas, também se você ficar lembrando a ele também vai dizer, nossa, não aguento mais essa empresa de contabilidade, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, é muito frágil, né? É muito cirúrgico isso, até de repente fazer um mapeamento de quais realmente são os clientes que precisam disso por conta de uma certidão negativa que precisa estar em dia, por conta de uma pra ele, né? licitação. Você quer que eu te cobro? Exatamente. Ou você quer que eu te lembre? Mas não quer fazer que eu isso te lembre? aleatoriamente, entendeu? Isso tem sentido pra você? Total. Eu tô aqui refletindo sobre o que tu tá me dizendo. Ele tá pensando, lá acontece isso, né? Não, sempre. É que esse negócio de... Acontece mesmo. Tanto do mapeamento de processo, controle de processo, sempre vai depender de uma coisa, que é a ponta. A pessoa vai ter que alimentar um sistema, cara, que sem ela ter alimentado aquilo, o processo não começa. Não começa. E isso nós não conseguimos monitorar. Não conseguimos. Isso é assim, a pessoa tem um cargo, uma definição do que ela tem que executar de atividades. Se o cliente liga para ela, o cliente não tem culpa. Digamos assim, tu usa um sistema que o cliente pode abrir atendimento, etc, né? Mas o cliente pega e liga pra pessoa e diz, fulano, não sei o quê. Tu vai culpar o teu cliente porque ele não abriu aquele atendimento? O cliente já teve o esforço de ligar pra pessoa. Claro. E, gente, mas o senhor não abriu o atendimento. Não tem nem como tu dizer isso. Agora, a pessoa, ela tem uma responsabilidade. Ela tem que imputar o dado em algum lugar pro processo seguir o fluxo dela. E esse tipo de coisa depende só dela. Só dela. Entendeu? Não tem como tu fugir, eu vou controlar porque a demanda, ela vem de tudo que é lado.
Entendeu? Então, Mas aí acho aí- que tá o grande gap do alinhamento da equipe, da importância daquilo, do não deixar pra depois, de ajudar o cliente a fazer aquela interação pelo cliente, por vezes, né? Porque o cliente não fez, mas eu vi que tá fora do processo. Deixa eu botar dentro do processo, porque senão eu sei que vai explodir lá na ponta. Mas você não acha que isso é um problema de liderança também? Total. Porque, veja bem, no momento que... Porque lá também digo isso, tá? Você tem que passar a bola. Mas eu também falo pra ele, se você receber uma demanda sem ser pelo nosso gerenciador, receber por telefone ou porque o colega mandou, porque o cliente mandou, pra gente, você não tá produzindo. Você não está produzindo. Então, ou você não precisa estar aqui na nossa empresa, né? Porque o que você faz eu consigo fracionar para outros colaboradores, ou a gente pode colocar mais coisas para você. Então, o que acontece? Quem recebe a demanda também exige lá de verdade. Lá eles falam, o Anderson vai me passar uma demanda, porque o Anderson quer passar a bola, porque está consciente que quer passar a bola. Já conscientizei o Anderson em relação a isso. Aí eu falo, tá, mas de repente o Anderson disse, não, vou só ligar aqui no ramal e vou dizer para o Fabiano fazer. O que é que eu faço? Não, Anderson, coloca lá no nosso gerenciador, porque se você não colocar, eu não tenho como fazer. Porque eu também quero provar para a empresa que eu estou produzindo. Sim. Entendeu? Então, você tem que criar esses contrapontos dentro da sua equipe, porque é um trabalho de liderança você conscientizar as pessoas em relação a essa importância. E não do ponto de vista, porque a empresa vai ver se tem como fazer um cross-sell, tem como fazer upsell. Não, não é isso. Isso não vai fazer diferença para o seu time. O que vai fazer diferença é você dizer para ele que ele vai ter que provar o quanto ele produz, né? E que o outro vai precisar passar a bola para não ficar com responsabilidade. Entendeu? Organiza uma linha geral, né? Uma linha geral. Legal. Gente, o papo foi ótimo até aqui. Nós temos muito conteúdo com o Fabiano. Sigam ele nas redes sociais, Muito porque obrigado. assim, ele não para de falar desse negócio, inclusive. Os 5 passos. Os 5 passos. Todo dia ele vai dizer um passo pra vocês, até vocês colocarem, tá? Agora nós vamos, Fabiano, pra um quadro novo aqui no Fecha Conta. Qual é a ideia desse quadro? É que o Fabiano, como empresário contábil, possa desabafar. Ou seja, a gente vai simular que é um cliente reclamando de algo que pode ser culpa dele ou do cliente, não importa. A visão do cliente sobre aquilo e o Fabiano vai responder sinceramente. Nossa, Ou vamos lá. seja, falar o que ele quiser, não Deixa o eu que ele pensar fala num pro cliente de que eu fato, tenho né? ódio, assim. Exato. Mentaliza. pensa, Pode falar o pensa. nome dele aqui também. Ajuda. Não dá, não. Vai que ele assiste esse quadro, vai ser Vai que ele sensacional. assiste, vai ser maravilhoso. Então vamos lá, eu sou o cliente, tá, Fabiano? Vamos ver o que tu vai me dizer. Fabiano, cadê meu balancete que tu não me manda nunca? Já pedi várias vezes e não chega em mim. Não tenho bola de cristal pra fazer. Você não manda a documentação. Eu não mando documentação porque tu não me pede. Eu não peço. E você não viu o onboarding? A gente já falou tanto com você. O nosso time entra em contato direto com você. Você não quer assumir a responsabilidade, é isso. Você precisa culpar alguém. Eu tô pagando muito pra você. Vou pra outro contador que vou pagar bem menos. Graças a Deus. Porque você não devia nem ter entrado aqui. O erro não é você sair, o erro é ter deixado você entrar. Olha aqui, ó. De verdade. Olha aqui, ó. Tu não me mandou o recálculo de guia que eu te pedi. E agora a multa quem vai ter que pagar é tu. Você é quem... Eu tenho uma história até sobre isso, viu? Quem não paga é você. Você não gosta de pagar, não tem nada a ver com isso. Meu trabalho é mandar a guia pra você pagar, acabou. Nossa, eu devia ter contado essa história antes aqui. Totalmente no processo. Total experiência do cliente lá embaixo. Deixa eu te perguntar uma. Ó, agora que você fez eu investir em tecnologia, porque eu não usava sistema, agora eu tô com custo, tem como melhorar os honorários? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O seu trabalho é muito maior. A gente vai entregar muito mais valor pra você. Mas como assim? Na outra contabilidade eu não pagava nada? Porque a outra contabilidade não era tão boa quanto a minha. Vem cá, eu tenho que fazer tudo pra ti e ainda tu me cobra pra fazer isso? Só falta tu me dizer que eu tenho que apurar as guias. Fiquei sem resposta agora. Valeu, você tem razão. Você tem razão. Vou fazer de graça pra você. Entidade conseguiu. filantrópica aqui. Agora nós vamos pro quadro Saideira, né? Pra fechar a conta. Que é um quadro, Fabiano, que vai te dar muita agonia. Por quê? Porque tu só pode responder sim ou não. Tu não Nossa. pode complementar, tu E não nem pode falar dar depende. exemplo, nem Ah, é? depende. Sim ou nada, nada, Eita, tá? vamos lá. Então vamos lá. Tem como eliminar a contabilidade atrasada pra sempre? Sim. Existem processos que, ao serem implementados, não dão certo? Sim. Contabilidade atrasada resulta em perdas pro contador e pro cliente? Sim. Você já viu algum negócio fechar devido à contabilidade atrasada? Não. Olha, gostei, radical. Você já perdeu algum cliente por estar com a contabilidade atrasada? Não. Você já conquistou um cliente porque estava reclamando de contabilidade atrasada? Sim. Ó.
Tem gente que confunde contador com um apagador de incêndio. Isso é por falta de processo? Sim. Você já caiu da banqueta? Não. Tu sente muito calor nos braços? Por isso que tu usa esse coletinho que só usa o... Que não tem o braço, é só o É isso? Ah, que legal, muito calor nos braços. Ele é estiloso, Lucas. Não posso falar nada além disso? Assim, Não. Nada além disso. Ah, é verdade que existe uma banqueta do sermão no teu escritório? Não. Mentira, tem sim, gente. Ah, gente, esse foi o super boa, papo gente, muito aqui com o boa. Fabiano Azevedo, que foi incrível pra gente saber, né, refletir também, implementar coisas, né? Vem aqui só escutar e não fazer nada, né? Vai lá e bota em prática, né? Vê como eu tô defasado. Exatamente. Então podemos fechar a conta por hoje? Vamos brindar. Muito então? obrigada, Muito Fabiana. obrigado pelo convite, adorei, viu? Gostou? Ai, que Manda um assim, recado aí, o teu arroba. Ah, tá, Porque se eu não me sigam engano, lá. o teu é Fabiano Azevedo, não é? Fabiano Azevedo, com 2 O's no final. Até que me liberem aí o Fabiano Azevedo, né? Porque a pessoa não existe, ninguém Não consegue existe a entrar pessoa. em contato. Por favor, É gente, mesmo? ajuda Por favor, o Fabiano. me ajuda aí, gente. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha, né? Consegue aí o Fabiano Libere o Azevedo. Exatamente. Mas muito obrigado pelo convite, foi um prazer demais, assim. Adoro, né? Meu amigo maravilhoso. Obrigado. Não tivesse sido por desculpa até O as Anderson é interações incrível dele, também, sempre ruim. fecha a conta, o pessoal aqui do Portal Contábil é sempre muito generoso. E assim, podem me convidar, não estou falando com ele porque ele não me convida, né? Então podem me Isso. convidar, viu, Foi. quando vocês quiserem. Pode deixar, Sempre Fabiano. tô aqui em São Paulo. É verdade. Obrigada, Eu digo pro viu? Fabiano que ele tem que ter uma casa aqui em São Paulo, que ele vive mais aqui do que Maceió, né? Ah, quem sabe, quem sabe. Obrigado, então, e vamos fechar a conta por hoje. É isso, Valeu, gente. Fabiano.